Hello guys, how are you? Oi gente, hoje a gente vai falar sobre as soluções financeiras para quem quer estudar no exterior. Eu e a Maria vamos traçar aqui algumas das opções para vocês entenderem que existe a possibilidade sim de estudar no exterior e que não é um sonho inalcançável. Então, a gente vai falar sobre bolsas de estudos, sobre oportunidades de emprego, financiamento e outras alternativas que vocês podem encontrar para estudar fora. Além disso, a gente vai falar sobre alguns programas que já ajudam, que já dão bolsas ou que já são gratuitos fora do país. Então, vamos só esperar a Maria entrar aqui. Já convidei. Vamos esperar um pouquinho. Bom, enquanto isso, eu vou falar brevemente sobre algumas das bolsas que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai falar um pouco sobre a minha bolsa. Eu fui aceita pela Fundação Lehman, então eu sou bolsista Lehman. Só um minuto, gente, deixa eu ver, porque tá tendo algum problema aqui que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu convidar de novo. Só um minutinho, gente. Vamos ver se ela vai entrar agora. Agora sim. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bom, Aninha? Boa noite. Deu certo agora, né? Pra você entrar aqui na live com a gente. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Pronta. Que bom que deu certo de você entrar agora. Eu estava tendo umas questões de Mas deu tudo internet. certo aqui, com bastante informação. Hoje eu tô até com cola, ó. Brinquei cola. Eu tô com o meu computador aqui do meu lado também, para quando for falar mais a fundo sobre cada bolsa, cada tipo de bolsa. Então, bora lá. Então, Maria, eu pensei da gente começar falando um pouquinho sobre as bolsas e depois sobre as outras oportunidades financeiras. E pensei da gente fazer aquele bate-bola também, falar um pouco mais profundamente sobre algumas das bolsas e também falar sobre como encontrar bolsas, porque existem milhares, dependendo do país, dependendo da área. O que você acha? Sim, acho perfeito. Super concordo. Então, vamos lá. Então, Vamos pode. começar? Eu acho que é bacana a gente começar. Na verdade, eu vou passar a bola para você. Acho que é bacana você começar com a sua experiência de candidata e tudo aquilo que você pesquisou, que foi uma pesquisa muito ampla. Fala um pouquinho aí do que você encontrou, das bolsas que te chamaram a atenção. Então, quando eu me inscrevi para as universidades, eu já pesquisei quais eram as bolsas internas das universidades. Então, esse é o meu primeiro conselho para quem for aplicar para quaisquer universidades, dar uma olhada nas bolsas internas. Então, por exemplo, eu apliquei para a Colômbia. A Colômbia tem as bolsas próprias da Colômbia e a Colômbia tem a parceria com a Lehman, que é uma bolsa direcionada para brasileiros e que acontece e algumas universidades são parceiras da Fundação Lehman e tem essa bolsa. E o bom dessa bolsa é que ela cobre não só o valor da tuition, ou seja, o valor da mensalidade, mas também o living expenses, que seriam a sua vida fora do país, né? Porque isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração na hora de colocar na balança para qual país ir e como escolher as bolsas. Então eu já sabia que lá tinha Lehman, então eu apliquei e essa é a bolsa que eu consegui, eu já comentei aqui rapidinho. Depois eu queria muito ir para Inglaterra e daí eu também apliquei para a bolsa da Chevening, que eu acho que é uma bolsa muito legal da gente falar em mais detalhes, porque foi até a Rita e você que me indicaram aplicar para essa bolsa. Eu apliquei para outra bolsa nos Estados Unidos chamada AAUW, que foi a Rita que me indicou, então acho que esse trabalho com a Top Admissions me ajudou a entender que existem diversas possibilidades. A AAUW não ia cobrir todos os custos nos Estados Unidos, mas uma bolsa de US$ 18 mil, que já ajuda muito.
e você poderia combinar com a bolsa da universidade para mulheres pesquisadoras, para mulheres que pesquisam assuntos relacionados a mulheres, mulheres que vêm da América Latina, que vêm do mundo, né? Então, essas foram as principais bolsas que eu apliquei, além das bolsas das próprias universidades, né? Das bolsas internas. Eu acho, primeiro que são bolsas excelentes. Eu tenho uma paixãozinha pela UW. Eu acho ela uma das bolsas mais fantásticas que tem. E tem outras que a gente também sempre aconselha. E aí vai variar aquilo que a gente falou nas lives passadas e também vai caber isso para as bolsas, que vai variar um pouquinho do perfil do candidato, do que ele quer fazer, para onde ele quer ir. Uma das bolsas que a gente sempre vai indicar é a Tivni, para quem está pensando aí em Reino Unido. Eu acho que é uma das melhores bolsas, com uma aplicabilidade imensa, que tem um retorno imenso, então acho que ela vale super a pena. Tem uma outra que é da Holanda, se não me falha a memória, que é a Orange Tulip, que eu também acho que é bem válida. E tem os financiamentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E tem uma bolsa, eu não me lembro o nome dela agora, que eu acho que é uma bolsa francesa, não tenho certeza, Forte talvez, que também tem Ah, essas sim. características. A Rita me Tem essas falou dessa. Ela é excelente. Também tem essas características de grande bolsas. Quando a gente fala em grande bolsa, pessoal, é importante a gente lembrar assim, o que é uma grande bolsa? Por exemplo, a AUW, ela não financia 100%, como a Ana falou, mas ela tem um financiamento de 18 mil para mestrados, de 20 mil para doutorados, acho que 20 mil, e 30 mil para pós-doutorado. Então, ela não vai financiar o curso 100%, mas é uma super bolsa. E existem características muito interessantes, então acho que vale a pena pesquisar. Essas são as grandes, e como a Ana bem falou, você pode combinar com bolsas das universidades, que também tem muitas bolsas, e tem uma coisa muito legal que eu vou falar aqui. Absolutamente todas as universidades, todas, elas têm bolsas internas e tem bolsas de parceria, e todas, absolutamente todas, têm uma visão muito carinhosa para a América Latina de forma geral. Então, é legal procurar essas bolsas, é legal procurar tudo isso, porque vale super a pena. Agora, acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho cada uma dessas bolsas, e acho que a gente pode começar com a Lehman, que é a sua experiência. Então, acho que é legal falar um pouquinho da aplicação, como que é, quais são as exigências. Acho que vale. Ah, bom, então sobre a Lehman, o primeiro ponto que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento na hora de decidir é, aplicar para as bolsas são os prazos. Os prazos das bolsas às vezes são diferentes dos prazos de aplicação. Normalmente eles são antes. A Lehman foi depois, mas normalmente eles são antes. Então, o que pode vir a acontecer é você passar e querer procurar bolsa depois, e daí todos os prazos já estão fechados. Então é muito importante, junto com a minha aplicação para a bolsa, junto com a aplicação para o mestrado que você quer. Não deixa para procurar depois que você aplicar, porque daí o número vai diminuir muito. Sim. Sobre a Lehman, é uma aplicação super concorrida, é uma bolsa super concorrida. É, na eu apliquei para Lehman em Harvard e na Columbia. Eu sei que a Stanford também tem parceria, tem outras universidades que têm parceria com a Fundação Lehman. Tanto em Harvard quanto da Columbia era no próprio site das universidades, ou seja, eu não tive que aplicar para um site fora, como por exemplo a UW. E eles pediam um texto explicando quais eram os meus objetivos, por que eu tinha. Para Harvard eu acho que era um perfil de liderança, e para a Columbia era um perfil de justiça social, por que eu tinha um perfil para aquele programa, por que eu precisava da bolsa. Então eu tive que escrever uma dissertação, né? Uma outra carta, muito similar às cartas de aplicação, que a gente vai falar em outra live. E eles também iam analisar todo o meu perfil. Então, eles iam analisar toda a minha application. Então, a minha application tinha que estar impecável também para a Lehman, porque eles teriam acesso, porque como ela é interna, ela não é interna da Columbia, mas
o processo de seleção interno da Columbia, eles levam em consideração o que os professores acham da sua aplicação, se você tem um perfil. E isso que eu achei muito interessante, porque por mais que a Fundação Lehman seja brasileira, quem faz a análise é uma pessoa responsável lá nos Estados Unidos. Não é aqui que se faz essa análise, é a Columbia que decidiu me dar a bolsa. Muito bem. Então, você tem que estar alinhado com o que a universidade quer, o que a universidade procura, o que a universidade acha que vale a pena é, investir, né? Então, acho que a Fundação Lehman, né, nessas universidades que eu apliquei para o meu curso, foi assim que funcionou. Meu conselho é escrever o melhor texto possível, revisar o texto, entender que tipo de pessoas eles querem investir, né? Se a sua pesquisa tem a ver com o que eles querem investir. Se a sua pesquisa não tiver a ver, você pode procurar outra bolsa. É, e a Fundação Lehman, eu estava conversando com os colegas meus da Teachers College que conseguiram. Ela abrange todas as áreas. Tem gente de MBA que consegue, tem gente da área de tecnologia do Teachers College que conseguiu, tem gente do direito em LLM. Então, eles realmente não têm assim, a gente só dá bolsa para a galera de ciências. Não é assim que a Lemon funciona, e eu acho que eu até assisti um webinar da Columbia na época. Então, o que eu acho legal é quando vocês forem aplicar, assistirem os webinars sobre Financial Aid. Eu assisti tudo. Toda universidade tem lá uma partezinha chamada Financial Aid. E daí você descobre um mundo de possibilidades financeiras lá. Por isso que a gente está fazendo essa live. E daí eu assisti o webinar que era só para brasileiros. Eu achei até estranho ter um webinar só para brasileiros, porque a Lehman financia só brasileiros. Então a gente está numa vantagem porque, pelo que vi, por exemplo, na Colômbia, só existem, acho que brasileiro, coreano, uma bolsa para coreanos e uma bolsa para indianos, se eu não tenho certeza. Mas assim, como nação, né, como população, a gente tem essa sorte de ter a Fundação Lehman nessas parcerias com essas universidades, e daí a gente não está competindo pela bolsa, a gente só está competindo pela bolsa com brasileiros, né? E daí o Sim. número já diminui muito para conseguir esse auxílio, é um auxílio considerável. Eu pulei quando eu achei que eu não ia conseguir, para falar a verdade. Eu até falei isso para Maria. Eu achei que eu não ia conseguir porque é uma bolsa super concorrida, eu já estava até assim, apliquei, mas não estava considerando que eu ia conseguir não. E eu pulei da cadeira quando eu consegui, porque além de você receber esse auxílio, eu recebi 80%, então 80% da tuition e 80% da vida lá, o que fica muito mais palpável. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre como eu vou me virar nos outros 20%. É, mas você também faz parte de um grupo, do grupo Lema. Então, um exemplo de uma pessoa que foi financiada pela Lema é a Tabata Amaral. Então, é um grupo de pessoas, todas essas fellowships, né? Eu sou uma fellow da Lema. Todas essas bolsas têm essa ideia de criar uma comunidade das pessoas que tiveram essa bolsa, para troca de experiência, para troca de auxílio em pesquisa. Então, eu acho isso bem legal. Maria, você quer falar sobre outros candidatos que você conhece que tiveram a bolsa Lehman? Na verdade, assim, eu tive outros candidatos que tiveram essa mesma bolsa, que tiveram mais ou menos o mesmo sucesso que você, também se aplicaram exatamente como você. E eu ia falar que, assim, se tiver dúvida de quais universidades, de repente, falamos de Harvard, Columbia, MIT também tem parceria com a Lehman. Acho que tem uma universidade de Illinois que também tem, agora eu não lembro o nome. Sim. Entra no site da Fundação Lehman, lá você encontra todas as universidades. Não, na verdade, não são tantas universidades assim, mas são universidades de grande porte. Então, acho que Eu vale sei a que pena. Stanford tem também. Tem. Então, dá muito prestígio para o candidato, vale muito a pena. Isso que você falou da concorrência, ela ser local, gente, isso é céu, assim, é céu. E tem uma outra coisa que eu quero falar sobre bolsas, que eu acho super importante, que tem a ver com essa coisa de sermos brasileiros. É muito curioso e muito interessante, mas o exterior ele tem bons olhos para os candidatos brasileiros que vão estudar fora. Então, tem um apreço, até porque a gente
supera muitas dificuldades aqui. Então, quando você chega lá, é porque você é um candidato que realmente está disposto a. Então, é legal saber disso, porque tem bons olhos as bolsas, tem bons olhos. É claro que ser brasileiro apenas não garante nada. Existe todo um processo que é importantíssimo fazer. Uma das coisas que você citou, Ana, vale ressaltar: prazo. O prazo da bolsa não é o mesmo prazo do application. Então, às vezes, você quer para Lemon, para Stanford, tem que olhar qual é o prazo da universidade, qual é o prazo da bolsa, para não perder nenhum nem outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E sim, você faz uma aplicação para a bolsa e uma aplicação para a universidade. Então, são duas aplicações que você vai fazer. E é importante ter isso em mente sempre. Dá para aproveitar documento da universidade para a bolsa? Não, vai elaborar tudo de novo, sim. Porque cada um tem uma exigência própria. Então, isso não só para a Lemon, isso vale para absolutamente todas as bolsas que os candidatos queiram, tenham interesse em fazer. Vamos falar um pouquinho da UW, que mulheres, vocês mulheres, prestem Ah, atenção. acho legal. Ó, hashtag amor. Eu acho que é uma bolsa incrível e eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou, como foi a sua experiência. A minha experiência aplicando para a UW foi muito legal, porque até me ajudou a organizar o meu norte de pesquisa, né? Porque eu queria trabalhar com meninas, e daí eu tive que explicar lá o que. Ai, gente, desculpa, esse óculos tá tão. Vou ficar sem óculos. Que ele tá meio manchado, não tô conseguindo. Tô vendo pior com óculos. Bom, enfim. Sobre a UW. Você lá vai ter várias perguntas. Você tem que aplicar no próprio site deles. Eles fecham a application bem antes da aplicação para as bolsas de mestrado. Então, foi algo que eu fiquei muito atenta ao prazo, que era mais de um mês antes. Só que o que eu achei legal é que aplicar para a UW me ajudou na minha aplicação para os mestrados. Porque eu tive que escrever, sem brincadeira, acho que eu tive que escrever uns 8 textos para a Por aí. UW. Lembra? A Maria lembra bem. Falando por que eu sou a melhor candidata, por que eu escolhi determinadas universidades, qual que é o meu tema de pesquisa, o que eu quero trazer de volta para o meu país de origem, por que eu preciso da bolsa nesse momento. Então você tem que escrever, e daí é bom porque te ajuda a entender exatamente o que você quer pesquisar. No meu caso, eu escrevi muito sobre o meu projeto, que é Mulheres na América Latina, né? Pensar em ensino superior de ponta para meninas e mulheres da América Latina. E é um processo super concorrido, porque daí a gente está pensando que a gente está concorrendo com mulheres do mundo inteiro e de todas as áreas. Isso também é outro ponto importante. Então, eu sei que eles têm para o pessoal da área de ciências, tem até um prêmio lá para mulheres que são das áreas de ciências, engenharias, etc. Acho que MBA talvez entraria nesse grupo, não sei. E eu acabei não conseguindo, mas o que eu achei muito legal é que eu recebi um e-mail falando que nesse momento eu não era candidata, né? Que tinha muita gente aplicando, mas falando que eu posso aplicar no meu segundo ano de mestrado. Porque muita gente aplica para o segundo ano de mestrado, então já tem a pesquisa, já foi aprovado na universidade, então eu acho que talvez eles até deem uma preferência, não sei, né? Tô falando aqui, Mariada, me corrige, mas eu vou aplicar ano que vem também, para compensar, né, esses 20% que eu vou ter que bancar sozinha, né? E eu achei muito bom esse e-mail falando, aplique para o ano que vem, já com a pesquisa desenvolvida, já tendo. Eu posso pedir cartas de recomendação para os professores da Columbia, porque na UW eles também pedem cartas de recomendação. É uma aplicação como uma aplicação para o Masters ou para os outros processos. Você vai precisar de cartas de recomendação, você vai precisar mandar o seu currículo, vai ter que escrever todos esses essays, mandar todas as documentações necessárias, porque eles não sabem se você vai ser aprovado ou não nas universidades. O que eu fiz? Quando eu fui aprovada, eu já mandei um e-mail falando, olha, foi aprovado. Mas eu nem sei se eles consideraram esse e-mail. E quando você já está na universidade, você manda as suas notas, né? Como você foi no primeiro ano ou no primeiro semestre.
Isso é. Realmente eu tenho uma paixão por essa bolsa. Eu acho, talvez porque ela tenha uma pegada muito de deixa eu equalizar aqui o mundo, deixa eu botar colocar, deixar essa possibilidade para mulheres, né? Deixa eu colocar isso aqui no mesmo patamar. Então eu tenho um carinho muito grande por essa bolsa. Eu acho ela incrível. Uma outra bolsa que eu gosto bastante, e eu quase esqueci de Posso? falar, que é a Orange Tulip, ela também é só para brasileiros. Ah, legal. Que é na Holanda essa. É na Holanda. Sobre a Mas é AOW, só um último parênteses, porque eu pesquisei muito na época. Eles têm uma comunidade também de mulheres, e daí você tem lá no site tudo que essas mulheres já fizeram, então você pode trocar essas figurinhas do tipo. Eu lembro que eu li sobre uma moça, se eu não me engano era da Nigéria, que criava escolas para meninas, então tinha um projeto um pouco parecido com o meu, e daí você cria esse networking. Então eu achei isso muito legal. Mas conta um pouquinho sobre essa da Holanda que eu não conheço, Maria, porque eu não fiquei pra Holanda, então Na nem verdade, eu sabia. ia te fazer uma pergunta sobre a comunidade da AOW, você se antecipou e Ah, respondeu. desculpa! É isso, eu vou perguntar Desculpa, se Maria. você tinha visto a comunidade, porque parte do meu amor está aí, né? Existe uma comunidade de união mesmo, de força, de empoderamento feminino, de botar essas mulheres, olha, legal, você chegou até aqui, agora vamos fazer alguma coisa realmente para mudar o mundo, vamos transformar de verdade. Então, eu ia perguntar justamente isso. Você chegou a ver a comunidade, que eu acho muito fascinante. Vou repetir aqui, mulheres, pesquisem, vão lá, leiam, porque é Ah, muito legal. e para as meninas também, para as meninas e mulheres, essa não é a única bolsa para mulheres. Eu lembro que eu fiz muita pesquisa sobre isso. É, e esse é o objetivo mesmo dessas bolsas. Então, nos Estados Unidos tem várias, várias. Tem para mulheres da América Latina, tem para mulheres que vão trabalhar com direitos humanos, tem muitas para mulheres cientistas, assim, engenheiras. Tem bastante opção de bolsa assim para aplicar nos Estados Unidos e, se não me engano, na Europa também, exatamente por causa dessa falta Sim. de mulheres nessas grandes escolas, né? Dos grandes programas. E eu ia inclusive falar aqui, para eu não esquecer, homens, a gente está falando mulheres, 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 por quê? O número de mulheres nos mestrados, MBAs, doutorados, pós-doutorados, ele é infinitamente menor do que o número de homens, por N fatores. E a condição financeira é um desses fatores. Então, por conta disso, a gente está aqui salientando que tem bolsa para mulheres, a importância das mulheres estarem nisso, mas não fiquem acanhados, tem bolsa para todo mundo. A gente está só É, a comentando gente realmente vai falar sobre as outras. bolsa A alemã é geral, tá, gente? é. A Orange Tulip, não lembro o nome dela inteiro, acho que é Orange Tulip Fellowship Brasil, qualquer coisa assim. Eles têm um site também, que é bacana dar uma pesquisada. Eles também financiam estudantes brasileiros, parcial ou integralmente. E aí eles seguem mais ou menos as mesmas premissas da Lehman, da Chevening também. Você faz uma aplicação dentro da bolsa, então é necessário que você passe por todo o processo. E a diferença, por exemplo, a Lehman quem decide são as universidades parceiras. A Orange, não. Mas você precisa estar ou já admitido ou no processo de admissão. Você já tem que estar no seu processo de aplicação. Não dá para você aplicar a bolsa para estudar depois. Eu acredito, inclusive, que nenhuma bolsa, pelo menos não as grandes Não. bolsas que eu me lembre, permite isso, né? Que você, eu vou aplicar a bolsa, depois eu aplico a universidade. Não. Isso é importante. Você Eles precisa pedem estar os nomes das universidades. ou no processo já da sua aplicação. Porque senão você pode pegar aí a vaga de alguém, depois mudar de ideia, não era bem isso que eu queria, e aí o processo fica todo complicado. Mas assim, basicamente, para essa bolsa, você precisa ter cidadania brasileira. Pode morar fora, tá? De repente, nossa, estou morando aqui nos Estados Unidos, não posso? Pode, mas tem que ser cidadão brasileiro. Se você tem dupla cidadania, tem que aplicar como cidadão brasileiro. Também isso é uma coisa bacana, tá? Quem tem dupla cidadania pode optar pela cidadania que ele vai aplicar. Então, se são bolsas direcionadas aos estudantes brasileiros, a gente indica que você
aplique com a sua cidadania brasileira. E aí a sua concorrência vai ficar local, entre brasileiros, ou se for uma bolsa que abrange a América Latina, fica com uma concorrência de América Latina. Se você tem uma cidadania europeia e vai aplicar para uma bolsa com a cidadania europeia, você vai concorrer, se a concorrência for local, você vai concorrer com os europeus. Então é importante saber disso para que o candidato possa escolher o que é mais viável para ele, o que vale a pena dentro dessa aplicação. Eu ia falar alguma coisa, gente. A idade já chegou. Estou começando a esquecer das Maia, eu coisas. posso te fazer uma pergunta sobre uma outra bolsa, já que a gente está falando aqui. A gente está começando com essas bolsas para brasileiros, né? Então a gente já falou da Lehman, falou da Tulip. Eu acho que seria muito legal a gente falar sobre a Chevening. Outra paixão da minha vida. Eu sou bem apaixonada por essa bolsa também. Essa bolsa é sensacional. Você aplicou para eles também, né, Nina? Apliquei para Chevening. Uhum. A bolsa ela é um subsídio do governo, né, do governo britânico, do governo do Reino Unido. Eu acho ela excelente. Ela custeia até 100% também dos estudos do estudante, né, do candidato. E ela tem um diferencial importante. Não dá para você aplicar para a Chevening com uma aplicação só. Você precisa de pelo menos são 3 ou 4? Três aplicações diferentes. Então, se você quiser aplicar essa bolsa, sei lá, você quer top school, você tem que apresentar o seu processo de Harvard, Columbia e, Não, sei lá, uma a Chevening outra. seria Oxford, Cambridge e King's College. Eu já estou indo para os Estados Unidos. Eu sou rápido. É verdade, a bolsa do Reino Unido. Mas você Sim. precisa apresentar as 3 admissões, senão você não é um candidato com o perfil da bolsa. Mas ela é uma bolsa muito bacana, ela é uma bolsa que exige uma aplicação, então o candidato vai precisar fazer todo aquele processo. Vai precisar fazer essay, vai precisar fazer uma aplicação extra. Então, quando você for pensar em aplicação, o candidato for pensar em aplicação, ele quer uma bolsa da Chevening, isso independe das bolsas das universidades, tá? São 4 aplicações. 3 da universidade, mais a Chevening. E se ele quiser bolsas das universidades, ele vai ter que se preparar para essa aplicação interna também. E aí, Ana, acho legal você comentar o seu processo enquanto candidata. Como Da foi para Chevening. você? Nossa, esse foi o primeiro. É a primeira ano. Você já aplica quase no meio do ano, assim. Acho que eu apliquei em agosto. Então, gente, fiquem atentos com as datas, tá? Porque eu corri muito nessa. Lembro, a Rita suou comigo. São também, eu tive que escrever, se não me engano, 4 ou 5 essays falando sobre leadership. Eu tive que falar porque eu era uma boa líder, porque eu estava aplicando para aquelas universidades, no meu caso seria Oxford, Cambridge, UCL, University College of London, e explicar, né, minha motivação para essa bolsa. E também precisava de 3 cartas de recomendação, mas o que é fantástico dessa bolsa é que eles bancam absolutamente tudo. Tudo. É 100% de tudo. Acho que até passagem de avião, se eu não me engano. Porém, tem um downside que você tem que voltar para o seu país de origem. Então, você não pode, por exemplo, ficar para trabalhar no Reino Unido. Eu já ouvi histórias de pessoas que conseguiram negociar isso, mas é muito raro. Normalmente as pessoas retornam, fazem parte da comunidade Chevening, que é a comunidade, essa é uma comunidade mundial. Por mais que você só esteja concorrendo com brasileiros, eles dão bolsas para vários países. A ideia é bem britânico mesmo. A ideia é te bancar para estudar lá, para você voltar e aplicar o que você aprendeu no seu país. Então, eu achei uma bolsa fantástica, foi uma experiência muito boa. Eu também recebi um e-mail, passei algumas fases, mas não cheguei para a fase de entrevista, porque ela tem várias fases, fase de análise de currículo, daí tem a fase de análise dos essays, daí tem a entrevista. É bem, assim, bem detalhada. Ela dura quase meio... O pessoal ainda não recebeu o resultado, para vocês terem uma ideia. Conheço uma pessoa que tá esperando os resultados e dura uns bons 6 meses, assim, ela é bem esmiuçada. Eu não passei
E daí, pelo fato de eu não ter passado, fez com que eu não aplicasse no Reino Unido. Então, porque eu não apliquei para as bolsas internas das universidades, eu estava esperando da Chevening, foi uma escolha, assim, como eu já tinha prioridade, com prioridade dos Estados Unidos, eu falei, eu não vou aplicar para o Reino Unido nesse momento, porque daí eu deixo para aplicar no que vem. Eles também, se você não passar, fazia parte do meu plano, né? E eu acho que isso é importante a gente ter em mente sobre organização financeira, gente. Sempre ter um plano de aplicar para mais de um ano, caso não consiga a bolsa. Porque eu pensei, se eu não conseguir a bolsa, se eu não passar nas universidades dos Estados Unidos, ano que vem, eu já sei como funciona a Chevening, eu posso aplicar de novo. Conheço pessoas que passaram na segunda aplicação, aplico melhor, e daí eu foco no meu segundo ano, eu ia focar no Reino Unido, se eu tivesse um segundo ano, ainda bem que eu não tive, mas essa é a minha dica quanto à organização financeira, não desanimar caso no primeiro ano não role, né? Tem que ser um pouco pragmático no sentido, tá, não rolou esse ano a bolsa, vai rolar no que vem, vou tentar no que vem. Mas a Chevening é um processo muito interessante, assim, as perguntas são interessantes, eles buscam esse perfil de liderança, porque é isso, eles querem esses embaixadores, né, da Chevening, que tragam esse conhecimento dessas universidades no Reino Unido. E também outra coisa bem importante, não precisa ser Oxford, não precisa ser Cambridge. Eles dão bolsas para as mais diversas universidades, então não precisam É ser as verdade. top universidades. Para as mais diversas universidades, se você tiver o perfil que eles estão procurando, eles dão a bolsa. É verdade. Você falou uma coisa super importante, que é a coisa que a bolsa pede, de você voltar. A A, o W é um requisito também. E é requisito, o candidato precisa pretender voltar para o país, né? A candidata, no caso, para o país dela. Então, parte da entrevista vai consistir nisso. Quando você vai voltar, como você vai voltar e o que você pretende fazer. Então, algumas bolsas exigem isso, que o candidato tenha um retorno imediato após a conclusão do curso. Então, se você está pensando, queria ficar aqui um tempo depois da bolsa, tem que pesquisar essa bolsa com mais carinho, tem que pesquisar essa bolsa com mais detalhes, porque algumas vão exigir, ótimas inclusive, mas vão exigir que o candidato volte imediatamente para Sim. a sua casa, né, para o seu país de origem. E eu acho que assim, na verdade, eu acho que a grande maioria das grandes bolsas vão exigir isso, mas há aquelas que vão É, permitir a, a Lehman eu sei que não exige que retorne. Outra já bolsa. já é bom, Outra. né? Porque daí, se eu quiser ir em Nova York só depois que você concluir o seu curso, eu vou ter um tempo. Você tá sempre bem-vindo em Nova York. Todo mundo, gente. Bem-vindos em Nova York. É, outro, outra bolsa interessante para brasileiros, só para a gente não se alongar muito, né? Para a gente também falar sobre as outras soluções além das bolsas. Mas outra bolsa muito interessante é do mesmo grupo da Lehman, que é da Fundação Estudar. Eu apliquei os líderes estudar, é o mesmo grupo, mas são bolsas diferentes. E daí você aplica aqui no Brasil. Então é uma aplicação que você faz até em português. Eu achei bem interessante isso. Ela tem várias fases. Essa bolsa, no meu caso, foi agora, agora não, né? Mas foi fevereiro, agora esse ano, né? Então eu já tinha passado, eu não sabia se eu tinha conseguido a Bolsa Lehman. Então eu apliquei, é um processo bem diferente. Mas vale muito a pena dar uma olhada, porque eles também bancam 100%. E daí você vai ter tudo no site, daí você tem uma prova de matemática. Acho que foi a prova de matemática que me ferrou. Mas você vai ter uma prova de matemática que eu não estudei, eu fiz correndo. Essa eu fiz, assim, estava o último dia do prazo, eu descobri que tinha bolsa e eu apliquei. Então, gente, não façam isso, tá? Façam tipo um Excel. Eu fiz as outras Sim. bolsas, eu tinha um Excel com os prazos, porque eu lembro que o meu texto da Lema eu escrevi, reescrevi, repensei, é importante. O da Fundação Estudar, como eu não sabia, eu fiz também muito em cima da hora. Eu apliquei só para ver se rolava, né? Para ver se eles iam me chamar para entrevista. Não rolou. Eu acho que foi por causa da prova de matemática. Você tem uma prova de matemática, uma prova de lógica,
tem uma prova sobre o seu perfil, meio psicológico. Você vai gravar um vídeo. Essa foi desse ano, não sei se é sempre assim, mas você grava um vídeo de até 2 minutos, eu acho, falando um pouquinho sobre você. E daí eles chamam para a fase de entrevistas. Eu tive colegas que foram para a fase de entrevistas. Daí eles também analisam seu currículo, analisam o seu CV, né? Eu acho que ter um bom currículo bem escrito ajuda em todos os processos de bolsa. Muito. Um currículo claro, assim, o currículo é muito importante. E, enfim, é uma bolsa que vale muito a pena. Porque também é só para brasileiros, aí também é para todas as áreas. Mas é aqui no Brasil. Então, e para todos os países, né? Então, é uma bolsa que não é direcionada, é uma bolsa para todos os países. É Então, bem, ela é um bem, pouco mais concorrida nesse sentido, né? Porque ela pega todos os países, todas as áreas. Mas ela só é no Brasil. é bem importante, pessoal, vou frisar isso, como a Ana já inclusive enfatizou e eu vou reforçar, a organização dos prazos. Porque se você perder, você perde uma super chance. Claro que, poxa, não consegui aplicar, eu não passei, enfim, não posso tentar de novo? Pode, deve. Mas é que é legal você ter essa organização para você não perder o seu prazo. Porque às vezes você pode aplicar uma bolsa, aliás, perder uma bolsa e por conta desta bolsa acabar perdendo uma oportunidade futura ou agilizar, pelo menos entender se dá qual é o caminho que você vai seguir para o seu processo no total, né? Para a sua aplicação e para o seu programa no exterior. Então, ter isso, inclusive sou testemunha que a Ana realmente o Excel, ela dividiu comigo, eu tenho o Excel da Ana até hoje, o Excel com as bolsas, com os prazos. Sim, até com Então, cor, assim, o Excel. com cor, é verdade, coloridinho. Então é bacana fazer isso porque é um processo de organização pessoal que vai garantir sucesso no final. A gente sempre fala na Top Admissions, na consultoria como um todo, que é importante que o candidato tenha os prazos definidos, o que ele quer bem definido, as escolas bem definidas, para que ele possa fazer o processo passo a passo. Aí, por exemplo, eu quero aplicar 7 escolas, os prazos vão ser setembro, dia 2, dia 7, dia 10, é assim. E são escolas diferentes, com processos diferentes, com exigências diferentes. Então, se o candidato está preparado, ele está organizado, ele consegue pensar com cautela e separar as coisas, sucesso. Se ele se atrapalha um pouco, a gente tem que correr. E também assim, nossa, então me atrapalhei aqui, não posso mais nada? Pode, claro que pode. Às vezes acontece da gente perder um prazo, da gente ficar assustado, da gente perder uma série de coisas. Então dá para fazer. Mas se puder montar esse cronograma e fazer como a Ana fez, o Excel, separa datas, analisa a bolsa, é isso mesmo que eu quero, vale a pena, condiz com o que eu estou buscando, aí o sucesso é muito maior, eu garanto. A minha dica, além do Excel, fazer um Excel ajuda muito, gente. Eu peguei de uma amiga minha, pra falar a verdade, Maria, copiei e colei da minha amiga. Porque daí você coloca lá as datas, quais são as bolsas, quais são as escolas, porque, gente, isso é muito importante. Muita gente não aplica porque pensa, é caríssimo, não vou conseguir. Vai ser caríssimo, você não vai conseguir se você não olhar as bolsas. Então você tem que olhar eu olhei para as bolsas com o mesmo nível de desejo, assim, por assim dizer, que as universidades. Eu deixei isso bem claro para Maria, eu não ia conseguir sem bolsa. Então você tem que assim mirar nas bolsas pensando que você está mirando nas universidades, não é algo à parte. É a aplicação também. Tem que estar tão bem feita quanto, tem que ser tão organizada quanto. Eu tenho um calendário aqui que eu escrevia, tipo Chevening, tá escrito no meu calendário de parede. Tá escrito lá, Columbia, Harvard, Oxford, Chevening. E nas inglesas eu perdi muitos prazos de bolsa. Eu perdi o prazo da bolsa interna de Cambridge. Eu perdi o prazo de Oxford. De Oxford eu não perdi, eu não fiz. Mas a de Cambridge eu perdi, que é do Gates, do Bill Gates. Eu lembro que você comentou. Lembra, eu perdi. Eu optei por não fazer porque eu não tinha me preparado, mas também porque não era o meu foco. Mas, gente, perder prazo de bolsa e passar na universidade é uma sensação. É bem frustrante.
Eu já passei por isso num Summer Course de Oxford. Eu apliquei para bolsa, mas não consegui. Acabei não indo para o Summer Course, mas eu fui aprovada. Então é muito frustrante você ser aprovado na universidade que você quer e não conseguir ir por conta de dinheiro. Então, o objetivo dessa live é mostrar que existem diversas formas de você ir, que o dinheiro não é um impeditivo, mas você precisa desse trabalho e dessa organização. Sim. É um trabalho bem, como se diz, árduo. É, Então tem que ser bem realista em relação a isso, porque não vai dar para resolver em uma semana. Pode acontecer uma pessoa ou outra que resolve uma semana depois, mas não é uma coisa que você resolve em uma semana, as bolsas. aliás, isso vale para qualquer solução financeira. Solução financeira não é uma coisa que o candidato vai fazer hoje e amanhã está pronto. Não. A gente vai falar de outras soluções e uma dessas são os financiamentos, que vai entrar nessa mesma categoria do que eu vou dizer agora. Exige documento. Não existe aplicação, mas exige documento. Então, é necessário que o candidato se prepare para isso, porque vai exigir dele que ele separe documentação, que ele envie documentação, que ele faça, que ele preencha formulário. Então, não dá para bolsa, para financiamento, para nenhum tipo. Se você não pode, o meu dinheiro está na minha conta, eu vou usar como eu. E mesmo assim não pode, porque quando você pensar, vou usar como eu quiser, você precisa fazer transferência, precisa... Não, é tanta coisa que não dá para deixar para a última hora. Quando pensar em aplicação, a solução financeira, como eu vou fazer, como eu vou pagar, como eu vou custear isso, ela tem que fazer parte do processo desde sempre, porque primeiro porque é um passo importantíssimo, segundo porque não está preparado com essa finanção, essa solução é um impeditivo. Então, de repente, você passou na universidade, mas aí você perdeu o prazo da bolsa, e aí você não conseguiu o seu financiamento a tempo, e aí você não tem todo o dinheiro para ir. Então, é muito frustrante. Então, se organizar, pensar nisso, pensar com carinho, montar um planejamento é essencial. A gente vai falar de planejamento o tempo todo. Planeja, 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 mas é porque é o caminho mesmo, assim, não tem muito para ir sem planejamento, não dá. Tem que fazer tudo certinho. E Maria, vamos falar um pouquinho sobre os financiamentos, já que você puxou esse Vamos. assunto. Eu queria te perguntar se você conheceu pessoas que fizeram financiamento, qual é a Sim. sua sugestão para financiamentos, porque essa é uma opção financeira também, gente. Caso você não consiga aplicar para as bolsas, você pode financiar. Então, Maria, você pode falar um pouquinho sobre isso para gente? Bom, os financiamentos, eles vão seguir mais ou menos o mesmo critério. E os estudantes... Aliás, tem dois tipos de situação que é interessante citar. Por exemplo, candidatos que estão trabalhando em grandes instituições, instituições bancárias, eu vou usar como exemplo, outras empresas podem ser exemplos, mas as instituições bancárias têm isso muito mais fortemente. A instituição pode ser o seu financiador. Então, há instituições que elas permitem que o candidato vai estudar, faz esse afastamento e possibilita financeiramente que o candidato vá, é um financiamento mesmo. Então, o candidato vai, fica lá, estuda, volta, trabalha e ele faz o pagamento desse financiamento. Tem que olhar na empresa. Muitos Empresas que fazem escritórios de isso. direito fazem isso também. É isso que eu ia falar. Empresas que fazem isso. Instituições bancárias, consultorias e escritórios de direito. Outras empresas também, mas aí você precisa olhar dentro do seu RH como é que faz, como é que acontece, qual é o percentual de juros. Isso é uma coisa muito importante no financiamento. Às vezes parece que a empresa está te dando o céu e não está. Então é importante pensar nisso. E aí a gente entra no outro critério que a gente não vai falar muito dele aqui, mas é onde o candidato precisa ficar atento às questões financeiras. A gente tem que ter o mínimo de educação financeira para saber o que vamos comprar a partir daí. Essa educação financeira não é você ser um grande investidor, se for melhor ainda. Mas não é isso, é você entender sobre taxas de juros, sobre prazo de pagamento, sobre juros compostos, porque quando a gente fala de financiamento, essas são coisas que vão entrar dentro do pagamento. Então, é igual financiar o carro, só que você está financiando o estudo no exterior. Então, é um financiamento internacional. O peso disso é maior. Não dá para não pagar uma parcela e ficar tudo bem, porque você está comprometendo o seu futuro.
Então, eu tenho alguns candidatos que se prepararam quando a gente trabalhou junto, inclusive, lá em 2019, 2018, 2019. Alguns candidatos que optaram por financiamento. Eu vou citar um financiamento aqui, que foi o que foi utilizado por eles e que eu acho que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, que é a PRODE. Inclusive, eu estava conversando com a candidata esses dias, ela falou assim, olha, a PRODE está no Reclame Aqui. Falei, todas as empresas estão no Reclame Aqui. Então, assim, antes que você pergunte, mas está? Sim, há candidatos que estão descontentes com a taxa de juros, por exemplo, e aí você precisa avaliar a situação dessa reclamação. Então, nem toda reclamação é procedente, e eu também não posso dizer que nem toda não é, porque de fato não tenho esse conhecimento. Mas, falando em situação financeira, falando em solução financeira passando para o financiamento, o candidato precisa ter em mente algumas coisas importantes. Quanto essa financiadora vai custear para ele? Vai custear 100% do valor? Vai custear 80% do valor? O banco que vai fazer esse trâmite é um banco que vai permitir que você faça essa transação internacional. Não existe em você, candidato, no seu nome, nenhuma restrição que proíba, né, que não permita essa transação internacional. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente dentro de uma financiadora. Segunda coisa, juros. Porque existem dois tipos de taxas, as taxas variáveis e as taxas não variáveis. Isso aqui é para todo financiamento. Financiamento do banco, financiamento da empresa, financiamento de financeiras, como é o caso da PROD e algumas outras. Mesmo tipo de taxa de juros. Então, a taxa de juros variável, ela vai ficar fixa durante o seu período de dívida. Então, vamos fazer de conta, vamos sonhar aqui com uma taxa de 5%. É isso que vai ser durante todo o seu período de dívida. E as taxas variáveis, elas vão oscilar conforme o mercado. E aí, como que você vai escolher a melhor taxa? Aí vai entrar outros fatores que entra dentro do planejamento. Quanto tempo você acha que você vai pagar esse financiamento? E como que você vai descobrir isso? Planejando. Antes do financiamento, você tem que pensar: qual é a empregabilidade do curso que eu vou fazer? Qual é o salário? Qual é a média O salarial? retorno. Essas informações tem, tá, gente? Se você pesquisar no seu programa. Normalmente, eu vou falar aqui de MBA, que normalmente quem busca financiamento são os MBAs, Masters optam muito por bolsa. Então, assim, a taxa de empregabilidade de uma top school é de 2, 3 meses. Acabou seu curso, 2, 3 meses você está empregado. Isso é estatístico. Então, e aí você precisa fazer o seu planejamento dentro disso. Então 2, 3 meses eu estou empregado e se não estiver, como é que eu vou pagar? Planejamento. A palavra atrelada a finanças é o planejamento. Então, com base nisso, aí o candidato opta se de repente ele escolhe uma taxa de juros variáveis, uma taxa de juros que não é variável. Tem uma coisa que eu não lembro o nome agora, que é taxa anual de efetivo global, TAEG. Essa taxa, ela vai margear o seu empréstimo, né, que é o financiamento. Então, ela vai te dizer o quanto é interessante, o quanto não é interessante. Eu estou até olhando a minha cola, eu anotei tudo menos sobre essa taxa. Podia ter anotado sobre ela, né? Mas eu acho que ela é super A importante gente porque pode ela anotar vai, nos comentários depois também, mas é, ela vai considerar todas essas variáveis. Então, vale a pena você pegar uma taxa variável, vale a pena você pagar esse empréstimo em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Vale a pena fazer este empréstimo comparado a outras situações que você pode conseguir através de um financiamento bancário, por exemplo, dentro do teu banco onde você é cliente. Então, é legal saber sobre isso, porque vai considerar todas essas variáveis para te dizer se vale a pena ou não fazer o empréstimo. Quitação, que eu acho que é importantíssimo, gente, dentro dos financiamentos, pense no prazo onde você vai quitar, porque isso vai fazer diferença no valor final. Igual o empréstimo que a gente faz, igual financiamento de casa, de carro. Vou pagar em 30 anos, vou pagar 30 vezes mais. Então a gente precisa saber muito disso. E tem uma coisa muito legal nos financiamentos, e aí eu não posso dizer que banco faz a mesma coisa, tá? Eu vou falar especificamente da PRODE, porque eu sei que a PRODE permite isso.
Eu não sei dizer se os bancos permitem a mesma coisa, que é um tempo de carência. Que significa o quê? Depois que o candidato termina o curso, ele tem um período onde ele não paga e os juros, esses juros ele permanece lá, tá? Os juros não deixam de existir nunca na vida. Mas ele vai ter um período para que ele se organize, pensando em trabalho, em alocação. De repente ele vai morar fora mesmo, ele vai voltar para o país dele. Então ele vai ter esse período, que é um período de carência, onde ele não paga para que ele possa se reestruturar. Então, mas aí o candidato precisa pensar nesse pagamento a curto e longo prazo. Os financiamentos, eles vão seguir mais ou menos essa premissa. Todos eles vai variar. Por exemplo, você trabalha num banco, o banco te dá uma ou outra possibilidade maior. A minha dica aqui, eu acho mega importante que o candidato tenha pelo menos uma reunião de consultoria financeira com o especialista. Então, antes de tomar a decisão, vai ao banco, conversa com o especialista do banco. Liga na financiadora, na empresa que vai te financiar. Conversa com o especialista da empresa. Vai no seu RH, conversa com o RH da sua consultoria, do seu escritório. E aí depois você senta e analisa tudo aquilo que vai ser te dito antes de tomar essa decisão. Porque essa sim é uma decisão de muito peso, porque é dinheiro alto, é Claro. dinheiro. Então eu acho que isso impede que o candidato vai estudar? Não, isso é uma solução financeira, mas ela precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem projetada. Só um parêntese sobre financiamento que eu queria comentar, porque foi algo que eu cogitei antes de saber que eu ia conseguir a bolsa. É pensar muito bem se você vai usar o financiamento da universidade. As universidades americanas também oferecem financiamento. Muita gente nos Estados Unidos opta por esses financiamentos das universidades, mas eu não sei se para nós é o ideal, a não ser que você tenha como objetivo fazer uma carreira internacional, ficar nos Estados Unidos ou ficar por lá, porque vai ser tudo em dólar. E como o nosso câmbio é muito variável, eu lembro que eu, quando pensei em fazer financiamento, pensei em fazer aqui no Brasil, mesmo se eu ficasse lá, porque daí você está recebendo em dólar e pagando em real. Então a gente nunca sabe quanto o câmbio vai mudar, né? Muito incerto. Então às vezes é melhor fazer isso. E por fim, já passando agora para o próximo tema, eu queria falar um pouco sobre as possibilidades de trabalho. Porque isso é algo que todo mundo acha que não é possível. Que você vai ter que Sim. se bancar totalmente, você não vai poder trabalhar, vai ser só estudo, porque, por exemplo, para os Estados Unidos você vai ser um full-time student e o seu visa vai ser restrito, o tipo de trabalho que você pode ter. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque os meus colegas, a gente está vendo isso agora, né? Porque agora que a gente vai tirar o visto. O visto para os Estados Unidos, e eu sei que para a Inglaterra, não sei muito bem como é na Europa, não permite trabalho. Mas isso assim, gente, permite. É que permite um tipo específico de trabalho. Então você vai poder, com o visto F1, por exemplo, que é o que eu estou aplicando agora, você pode trabalhar no campus, que é algo que eu pretendo tentar. Então você tem inúmeras possibilidades de trabalho no campus. Então você pode trabalhar como Teacher Assistant, que é monitor de professor. Research Assistant, que é pesquisador. Você pode pesquisar, trabalhar na biblioteca, pode trabalhar na galeria de arte da universidade, pode trabalhar como segurança. Existem diversas formas de trabalho e você pode ver qual tipo de trabalho se adequa mais a você. No caso da Columbia, você pode receber em dinheiro ou o valor que você recebe nesse trabalho é convertido na tuition, na mensalidade. Então existe, você pode trabalhar até 20 horas, isso dentro do visto. Outro ponto muito interessante, falando agora dos Estados Unidos, a Europa eu não conheço tão bem, é que se você conseguir um emprego fora, mas que tenha a ver com o que você está pesquisando e a faculdade autorizar, você pode trabalhar fora. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar como professora de inglês como segunda língua em uma organização social que tem a ver com a minha pesquisa, por exemplo, uma organização de meninas latinas, né, de refugiadas,
E a universidade permitir, a universidade dar o carimbinho, eu posso receber por esse trabalho, que vai ser um trabalho que eu vou estar recebendo em dólar. Isso vai ajudar no meu custo de vida, né? Tem lá, é como se fosse um estágio, né? Uma internship. E o último ponto, ainda sobre essa minha experiência nos Estados Unidos, essa minha futura experiência, é que no summer, né, nos meses de verão, que são férias, se você não fizer o curso de férias, você está livre para trabalhar no que você quiser, nos summer jobs. Então você pode sim trabalhar nos Estados Unidos, não no que você quiser, dentro da sua área, né, de novo. Mas você pode trabalhar 40 horas. Então, conseguir um estágio numa organização governamental, no meu caso, ou em algum escritório, você pode fazer isso, o visto permite. E tem um outro visto, se você for com família, porque eu sei que isso é uma questão para muita gente, né? Eu vou e daí meu marido e minha esposa não vão poder trabalhar. Tem um visto que permite, sim, que a outra pessoa trabalhe. Muita gente vai trabalhando online também, né? Continua trabalhando aqui no Brasil, só que de lá. E então é possível essa solução de trabalho. Então, há como isso ajuda a se bancar lá fora, porque você vai estar recebendo na moeda do país, né? Porque é muito Sim. difícil pensar, principalmente agora que eu acho que tá 5, o dólar tá 5 para 1, é muito difícil pensar em juntar esse dinheiro todo, né? Então, essa é uma solução que eu acho super, super interessante. Super interessante. Você tem mais algum comentário sobre isso, Maria? Sim, na verdade, assim, no exterior todo não modifica muito, não. Eles seguem mais ou menos essa mesma regra do não pode, porém pode. Europa é sempre mais tranquila nesse sentido. Então, há programas em que o estudante não vai conseguir trabalhar e não vai ter a permissão de trabalho por conta da demanda estudantil mesmo, mas a grande maioria dos programas permite que o estudante trabalhe, não necessariamente dentro do curso, mas preferencialmente. E mesmo posterior ao curso, você acaba tendo, na Europa, de modo geral, uma possibilidade de trabalho maior do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais restrito nesse sentido. Eu acho que Canadá também tem uma facilidade, né? Então segue mais ou menos a mesma regra. Eu acho que o país é um pouco mais restrito mesmo nesse sentido É é os os Estados Estados Unidos, Unidos. que ele deixa, não pode trabalhar, aí se Eu pode, lembro acho que que é na uma. Inglaterra eu até pensei em eu aplicar como part-time e eu poderia trabalhar com qualquer coisa assim, se eu Sim, aplicasse como part-time. sim, eles permitem, até pensando já nisso, pensando na condição do candidato para sua sobrevivência, para se manter. Mesma coisa acontece com a família, então eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que o visto de trabalho do cônjuge, enfim, ele tem uma facilidade para esse visto. Ele consegue sim trabalhar lá também, mas aí eu não sei dizer se há restrições por área. Eu acredito que não, É, mas não isso eu posso, não conheço, isso eu também não. não posso dizer com certeza, mas eu acredito que não, e acredito que o cônjuge possa trabalhar sem problema nenhum. E Maria, você ainda tem uma flexibilidade posterior ao curso. Então é mais tranquilo, né? E agora há cursos em que não vai dar mesmo por conta da demanda estudantil, aí não tem jeito, mas é mais fácil. Então, se você quer trabalhar, precisa pensar também nisso. Eu quero trabalhar, onde que eu vou, o que que eu vou fazer. Maria, o nosso tempo já está quase acabando aqui, na verdade já acabou. Muita gente falando. Mas tem esse ponto de financeiro, a gente pode ficar aqui umas 2 horas falando. Eu só vou comentar que eu tenho já um drive com várias bolsas, vários sites de bolsa, eu vou disponibilizar na minha plataforma, no meu site, na braca.teacher.com. Aí a gente pode postar aqui, postar no Instagram da Logos também. Perfeito. E mas eu queria que você falasse bem rapidamente sobre o programa Erasmus na Europa, porque eu acho Gente, esse vai ter. programa assim sensacional. Eu acho que as pessoas não conhecem, não entendem o É, quão fantástico esse programa é, é. Então vamos terminar com esse programa ser que é muito incrível. rapidamente, porque o Erasmus é um dos programas mais incríveis que eu acho que eu me lembro de ter visto. Eu tive duas candidatas que passaram e que fizeram o seu programa através do Erasmus.
É um programa maravilhoso, totalmente gratuito, gratuito. Na verdade, assim, você consegue, aliás, uma coisa muito importante. Como todo bom programa, tem uma exigência de candidatura, tem uma exigência de perfil de candidato. Passando essa etapa da exigência de perfil e cursando através, fazendo seu programa através do Erasmus, além da comunidade, ele financia, eu não vou lembrar agora, tem um nome para os programas que eu não vou conseguir me lembrar. Sabe quando está na ponta da língua e não sai? Mas escreve nos E comentários tudo depois, organizadinho. gente. Ah, inclusive eu tinha que ter deixado aqui o negócio no começo. Não, não tem habilidades tecnológicas, esqueci de deixar. Mas depois a gente pode fazer um post também. Eu acho que é legal a gente, de repente, fazer um post falando um pouquinho melhor sobre isso. Você não aplicou para o Erasmus, aplicou? Não, porque eu não queria ir pra Europa, né? Ah, é verdade, você já tinha decidido. Enfim, isso é uma coisa bacana de falar, que é um programa para a Europa. Gente, eu estou pensando no nome que eu quero lembrar e eu não consigo. Mas, candidatos globalmente não tem uma necessidade de que você tenha uma cidadania específica, todos os candidatos aptos, é claro, tem que ter aí. Tem uma coisa importante, gente, para todas as bolsas e para todos os programas, se o candidato tiver esse curso de 2 anos, o tecnólogo não vale, tá? Tem que ser bacharel, tem que ser licenciado. E eu lembrei disso agora por causa do Erasmus, porque eu lembro que uma vez eu tive uma candidata que era tecnóloga e ela não pôde se inscrever por conta disso. Precisa realmente ser bacharel ou de licenciatura. E aí você tem um site onde o candidato pode entrar, pode fazer inscrição, pode pesquisar, e ele vai bancar, ele vai. A palavra não é financiar, na verdade, né? Ele vai permitir que o candidato faça o seu programa dentro da instituição. Dentro da instituição, dentro da bolsa. E agora eu tô acelerada porque tá dando tempo, eu tô com medo de cair e eu não consigo lembrar a palavra. Fica tranquila, Maria. Qualquer coisa a gente anota lá. Ou a gente pode fazer, eu acho que talvez a gente até possa fazer outra live sobre isso, porque tem tantos pontos, né? Eu acho que É, a gente pode. Eu acho que a gente pode fazer mais uma live falando especificamente sobre o Erasmus. Tem um outro programa que eu queria ter falado e não falei, que é a Fundação Carolina, que é Uhum. um programa da Espanha. Também eu acho fascinante. Para professores, inclusive, ele é muito bom. Tem mais um aí que eu queria ter falado e não Tem falei. vários, eu também tenho alguns que eu tava pensando aqui nas bolsas dos Estados Unidos. Então, gente, vamos fazer o seguinte: decidir agora. A gente vai encerrar essa live. Vocês vão mandar mensagens perguntando, mandem países específicos, e daí a gente marca uma live extra só para falar dessas bolsas. Já pesquisem o Erasmus, a gente vai começar falando do Erasmus, Inclusive, eu vou porque, lembrar o nome, gente. Até eu vou porque pesquisar. senão já vai dar o tempo aqui e é muita coisa para falar. Mas, só organizando, hoje a gente conseguiu falar sobre algumas bolsas para brasileiros, principalmente as principais bolsas, sobre o financiamento, que é algo assim que eu acho que o financiamento é chave para quando você quer tentar, mas não tem o dinheiro na mão, e sobre essa possibilidade de trabalho. Então, esses três pontos são aqueles que, assim, fecham a questão financeira e fecham esse mito de que se você não tem dinheiro, você não pode fazer uma pós-graduação fora. Isso não é verdade. Só que vai Sim, precisar de tudo aquilo que a gente falou: organização, foco, é, e essa ajuda. Eu acho que a ajuda de alguém. Vocês me ajudaram muito, né? A Rita e a Maria com a Top Admissions. E agora a gente vai arrumar um outro dia para fazer uma outra live para dar na mais próxima a gente detalhes vai falar auxílio por aqui. A gente não falou dos auxílios que tem aqui, da empresa, o que que a das empresa empresas. Tem fornece. muitos tópicos. Vaquinha. Sabia que dá para fazer vaquinha para estudar fora? Não falando de vaquinha. Então a gente tem que Crowdfunding. fazer A gente empresas, vai fazer vaquinhas. uma segunda live Vou sobre fazer o organização. Sobre Erasmus, Fundação Carolina. E se vocês tiverem alguma dúvida de algum país, eu vou aproveitar e vou pesquisar algumas coisas. A Austrália também tem programas interessantes. E a gente faz isso na Live 2 a missão. E eu vou lembrar a palavra que eu ainda não consegui. É isso, gente. Então, a gente vai
encerrar a parte um sobre financiamentos. E a gente vai postar aqui quando a gente vai falar sobre a segunda live para cobrir todos esses tópicos, porque é um tópico muito extenso e é o que todo mundo mais me pediu aqui. Imagino que é o pessoal mais pede também na Top Admissions. Por isso a gente está detalhando tanto. Sim, Certo, Maria? Combinado? com certeza. Soluções financeiras é bom dia, como pagaremos? É importante, né? Acho que é Mesmo. importante. Mas a Maria, gente se muito vê. obrigada por Agradeço, compartilhar meu todo o seu amor. conhecimento aqui com a gente. E a gente já depois vê quando a gente vai marcar essa segunda live. E de qualquer forma, na próxima quinta-feira, se não for esse tema, para a gente dar uma continuada, a dicção hoje também não está ajudando, a gente vai marcar então uma live 2, mas quinta-feira, 19h30, aqui no canal da Logos, no canal da Aninha, a gente se reúne de novo para falar mais algum tema, fica de olho nas redes sociais e a gente agradece quem esteve aqui. É isso, gente. Muito obrigada. E não esqueçam de mandar perguntas pra gente por DMs. Pedro. Olha, Pedro! Beijo, Pedro! Tchau, gente. Obrigada por participarem. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigada, Beijinho! Maria. Tchau, tchau.